Bom dia, pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre os conceitos de Karl Marx. Isso mesmo, pessoal. Hoje nós teremos dois convidados, sendo um deles o próprio Karl Marx e outro uma surpresa que mostraremos ao final do Sociedade em Debate. Vem, Karl Marx, pode entrar. Fala, galera. Oi, Arik. Oi, Arthur. E aí, tudo bom? Como você Bom tá? dia, Tudo Marx. ótimo. É um prazer estar aqui Coisa com você. boa. É um prazer também. Então, Karl Marx, começamos pela primeira pergunta. Em qual cenário você desenvolveu suas ideias e que ideias eram essas? Bom, o período que eu desenvolvi minhas ideias, o mundo estava em muita transformação. Estavam acontecendo as revoluções industriais e foi aí que eu percebi que no mundo existem duas classes. A classe burguesa e a classe proletária. A burguesia é a detentora dos meios de produção. Latifúndios, fábricas. Então, elas detêm os meios privados de produção, porque só elas possuem. Já o proletariado vende sua mão de obra em troca de um salário. Então, eles não possuem nada, eles possuem só o seu próprio trabalho que eles vendem em troca de um salário. Esses interesses, eles são antagônicos. Então, enquanto a classe dos trabalhadores querem mais direitos, querem receber melhores salários, isso não é interessante para a burguesia, porque eles querem aumentar seus lucros, eles não querem dar bons salários, porque isso gera um custo para eles, entendeu? Então são interesses antagônicos. Isso é chamado de luta de classes, porque enquanto um está lutando por algo, o outro está lutando pelo contrário. Sim, entendi. Obrigado pela explicação. Por nada. Outra coisa também que você desenvolveu foi um conceito chamado de mais-valia. Você poderia explicar um pouquinho pra gente como é que funciona isso? Posso sim. Mais-valia, pessoal, é o nome do conceito que eu desenvolvi, que é sobre a discrepância entre o salário do trabalhador e o valor produzido por ele. Então, enquanto ele produz um carro, vamos supor, que vale 100 mil reais, ele está recebendo um salário que vale 3 mil reais. Então, você vê que é algo muito discrepante e que nem o próprio trabalhador consegue comprar aquilo que ele produz. Esse conceito é chamado de mais-valia, porque é a diferença entre o valor e o trabalho, e o quanto ele recebe. Ah, sim, É entendi. isso, é um conceito que parece difícil para muitas pessoas, mas que é tranquilo de entender. Com você explicando, tudo fica mais fácil, Marx. Era importante que você explicasse pra gente, que o pessoal tava perguntando muito no chat antes de você chegar também. E então tava todo mundo muito na dúvida, sabe, sobre esses conceitos. E a gente que é muito bom estar aqui, que você explica tudo direitinho. Obrigado, viu? Por nada. Então, Marx, tem uma questão que eu sempre li nos livros da escola quando eu estudava, mas eu nunca consegui entender. Será que você consegue explicar pra gente o que é luta de classes? Consigo sim. Então, como eu havia dito anteriormente, os interesses são antagônicos. Isso quer dizer que os interesses eles são diferentes, porque enquanto um quer uma coisa, o outro quer outra. E um vai estar sempre lutando para ganhar melhores salários, que é o proletariado, melhores salários, melhores condições de trabalho. Isso gera custo para a burguesia. Enquanto a burguesia é a classe dominante. Então, ela está sempre querendo aumentar seus lucros, ter mais fábricas, entendeu? Isso tudo gera um conflito entre as duas classes, que são antagônicas. Esse conflito é chamado de luta de classes. Sim, entendo. E aí, para mim, a história da sociedade é a história da luta de classes. Por quê? Porque desde o feudalismo, de muito antes do capitalismo surgir, também a luta de classes esteve presente. O senhor feudal, ele dividia sua terra entre os senhores, eles eram donos da terra, eles eram os donos do meio de produção. E daí você já vê que tem um conflito. Por isso que eu falo que a história da humanidade é a história da luta de classes. Ah, sim, entendi. Muito obrigado por me explicar isso. Uma dúvida que eu tenho desde pequeno, que eu nunca entendi. Tudo bem. Então, antes da gente seguir aqui um pouquinho, você aceita um pouquinho de água aqui, Marcos? Aceito sim. Tá muito calor. Tá com sede, calor, esse tempo seco, quente. Qualquer coisa você avisa aqui. Produção, fica esperto aí, viu?
Então, Marx, eu achei que esses conceitos que você citou realmente foram muito importantes, mas tem uma dúvida que me gerou aqui. Quais pessoas que te ajudaram a criar estes conceitos? Pode falar os nomes. Ah, foram muitas pessoas, mas eu vou falar aqui o mais importante, que foi meu colega Engels. Ele me ajudou na construção de várias e várias ideias, entendeu? Ele poderia até vir aqui para falar mais pouco. Falando sobre ele, a surpresa que nós preparamos para vocês no Sociedade em Debate, Engels, pode entrar. Meu Deus! Chega aí. Oi, Arik. E aí, Engels, tudo bom? Tudo bem? Prazer, Augusto, Angels. prazer. Arthur. Prazer. Senta aí, mano. Meu sonho desde pequeno é conhecer vocês dois É um pessoalmente. prazer estar aqui. O prazer é todo O nosso. prazer é nosso, cara. Então, a gente estava conversando aqui um pouco com o Marx, né, que foi seu companheiro muito tempo. Você poderia explicar pra gente dois conceitos muito importantes que você estabeleceu pra gente, um de superestrutura e outro de infraestrutura? Claro, superestrutura é tudo que não é econômico numa sociedade, que pode envolver cultura, política, religião. E dentro desses meios também tem o poder, que pode ser dividido em três, que são o governo, a política em si. E a infraestrutura é a economia meio da sociedade, está relacionada à economia. A gente pode citar na infraestrutura que é a base econômica da sociedade. Essa base econômica detém as forças de produções e os meios de produções. São a base da economia da sociedade. E é importante falar, né, que a burguesia, por ser dona dos meios de produção, ela consegue deter tanto a infraestrutura quanto a superestrutura, certo, Engels? Certo. Engels pode confirmar aqui. Então, a burguesia, ela consegue se infiltrar, inclusive, nos meios de poder, por ela ter grande influência sobre a vida dos trabalhadores. Então, Angel, será que você pode me explicar o que é feitiçação da mercadoria? Claro, no sistema capitalista, as mercadorias não são apenas objetos físicos, com valor de uso e troca. Eles possuem valor social e simbólico. Isso explica também por que uma blusa de grife custa muito mais caro, né? Porque temos duas camisas com o mesmo tecido, a mesma qualidade. Sendo uma de grife, ela vai possuir um valor de mercado muito mais alto do que uma comum. Por quê? Porque ela possui um valor social que a burguesia constrói para que aquela peça comece a valer mais, mesmo sendo com o mesmo valor feito, entendeu? Sim, então é como uma espécie de praticar status social, por assim Isso. dizer. Sim, Envolve entendi. status também. Perfeito. Então, Marcos, outro conceito muito importante que eu queria que você explicasse um pouco pra gente é sobre alienação. Pode contar pra gente? Posso sim. A alienação envolve o distanciamento do trabalhador daquilo que ele produz. Então, o trabalhador que está numa fábrica, ele não tem acesso final ao que ele está produzindo. Então, mesmo ele trabalhando, ele não tem conhecimento, ele não tem percepção do que ele está envolvido. Isso a burguesia utiliza como mecanismo de controle. Por quê? Se o trabalhador sabe o que ele produz, sabe o valor daquilo que ele produz, é muito mais fácil dele se revoltar, é muito mais fácil dele tomar os meios de produção. Então, isso é um mecanismo que a burguesia usa para distanciar o trabalhador daquilo que ele mesmo fabrica. E também, aumentando sua carga horária, aumentando a carga de trabalho, também o trabalhador começa a ficar sem tempo. Então, ele não tem tempo para refletir, ele não tem tempo para pensar, ele tem tempo só para trabalhar e dormir. Então, ele não tem tempo mais para refletir, né? Ele não tem mais, né, Engels? Isso, na vida social dele. Exato, ele não tem mais como conversar, como refletir e acaba ficando inserido ali, conformado com a situação que ele se encontra. Foi aí que a gente desenvolveu a nossa ideologia, a ideologia marxista, que envolve a libertação do trabalhador, porque o trabalhador ele se encontra acorrentado pelas correntes criadas pela própria burguesia, tanto para se manter no poder, tanto para perpetuar
a exploração do trabalhador. Então, o que a gente criou foi o socialismo e, posteriormente, o comunismo. O socialismo consiste no trabalhador tomar os meios privados de produção através de uma revolução, a Revolução Socialista. Posteriormente, não existirão mais classes, porque no socialismo existe Estado. Mas no comunismo nem Estado vai existir. Essa é a diferença, né? Que tem muitas pessoas também que não lembram, mas eu tô relembrando aqui pra vocês, galera. Então é isso. O marxismo é isso, é a análise da sociedade a partir dos meios materiais. É a partir da realidade que a gente analisa a sociedade. Não só uma coisa que tá só no pensamento. Tá na realidade e a gente pode analisar de forma concreta. Perfeito. Então, queria fazer uma pergunta aqui que é para vocês dois em geral, e não apenas para um em específico. O que vocês fizeram depois da análise do sistema do capitalismo como sistema econômico? Eu acho que o principal foi os livros que a gente lançou, que possibilitou que muitas sociedades tomassem consciência daquilo que estavam sofrendo, né? E o livro é uma coisa simbólica para que o trabalhador possa se enxergar aonde ele está, enxergar as correntes que ele possui, né? Enxergar onde ele está inserido e para que ele possa se organizar e tomar os meios de produção, que é aquilo que deixa ele acorrentado e sofrendo. Também tem a Revolução Proletariada, que eu e o Marx temos essa ideia, que é o próprio construção do socialismo, né? Isso, põe em prática ali, né? Exatamente. Sim, perfeito. Seria a Revolução do Proletariado, onde ele toma os meios de produção, que antes não era deles, e passa a ser do meio, da sociedade. Perfeito. Entendi, obrigado. Uma coisa importante aqui, vi que a produção tinha avisado aqui, o chat estava pedindo o que era? Eu tô recebendo muitas perguntas no chat sobre a vida pessoal do Engels e do Marx. Obrigado por lembrar. Então, vocês dois podem contar um pouco pra gente sobre a vida pessoal de vocês? Posso sim. Eu nasci no dia 5 de maio de 1818, na Prússia. E eu sou 2 anos mais velho que meu colega aqui, né? Isso aí, eu nasci em 28 de novembro de 1820 na Prússia, Alemanha, também. Vocês têm uma idade um pouquinho avançada, né? Acho que vocês são um pouquinho mais velhos que meus avós. Anciãos, uma palavra boa pra usar. Sim. Acabou. A pergunta que mais eu tenho recebido é sobre o caso do Marx e de sua empregada. É verdade? Conta aí pra gente. Eita, polêmico esse, hein? Ai, polêmico. gente, vocês Polêmico. me colocam em cada situação. Olha, vou falar, galera. Só a sociedade debate conta isso, hein? Eu tinha a minha esposa real, né? A minha esposa que era para toda a sociedade. Mas eu não vou ser hipócrita aqui. Eu traí ela com a nossa empregada. Só que eu não fui um cara mau. Eu ajudei ela, sim, a criar nosso filho. Dei recursos. Só que eu não assumi ela. Até porque, na época, todos iam me odiar. Ia ser um choque para a sociedade. Então eu preferi ajudar da maneira que eu poderia. E foi isso, deu tudo certo no final da minha vida. E aí como é que você fez? Eu tentei não ser moleque por você. Foi isso mesmo. Mas no final das contas é isso aí, né? Vivendo e aprendendo. Bom, e o episódio de hoje do Sociedade em Debate foi isso. A gente tem que agradecer os nossos convidados, Marx e Engels. E foi um episódio de tanto polêmico que vocês pediram muito. E fica pra próxima. Se inscreva no canal. Bom, muito obrigado. É isso. Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei. Então, pessoal, se vocês gostaram deste episódio de Sociedade em Debate e querem saber mais sobre os conceitos de Karl Marx, acessem nosso site sociedadeemdebate.com e adquiram seus 2 livros, o Manifesto Comunista e o Capital, apenas por R$50 cada um. É